hoje e sempre. Hoje vamos falar um assunto assim, bem interessante, né? Que é sobre a família espiritual e a família corpórea. Vamos falar alguns apontamentos, contar algumas histórias interessantes, para a gente ver como que a espiritualidade trabalha nesse sentido e com enfoque nas palavras do Cristo. Eu deixei o evangelho aqui, mas eu acho que eu não vou precisar dele não, só para muleta mesmo, se precisar. Estava Jesus reunido numa casa, quando estava aquela multidão, ele no meio da multidão lá, conversando, orientando, explicando, fazendo N coisas, né? Eis que chega a mãe e os irmãos estavam lá fora e não conseguiram entrar. Eles não conseguiram entrar. E aí o pessoal fala, mestre, Jesus, Senhor, lá fora estão a sua mãe e os seus irmãos. Qual foi a surpresa do pessoal? Ele poderia falar, manda eles entrar, procure deixar eles entrar. Não, ele não falou isso. Ele chegou e falou assim, quem são meus irmãos? Quem é a minha mãe? Em verdade eu vos digo que todo aquele que fazer a vontade de meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, esse é minha irmã, esse é a minha mãe. Essa é a minha mãe. Muitos incrédulos podem falar assim, incrédulos ou pessoas que não são adeptos do cristianismo, né? Do cristianismo, ou até as pessoas que não adotaram nenhuma religião ainda, pode falar que Jesus estava ali rejeitando ou desconsiderando a sua mãe ou os seus irmãos. Mas como é que pode vocês acreditar nesse homem aí que falou um monte de coisas bacanas e ao mesmo tempo rejeita a sua mãe? Não considera os seus irmãos. É sempre uma válvula de escape para aqueles que não acreditam. E aí acaba colocando a gente em xeque, pega a gente de surpresa, né? Mas você é cristão? E aquela passagem lá de Cristo? O que você me fala? Aí você vai falar que Jesus, sim, considerava a mãe da sua mãe, considerava os seus irmãos. Só que ali ele aproveitou a oportunidade para fazer uma diferença entre família material, família corpórea e a família espiritual. Esses são meus irmãos, essa é a minha mãe, nesse momento. Mas a família espiritual, a família de Deus, é aquela que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, se os meus irmãos e a minha mãe fazem a vontade de Deus, são meus irmãos e minha mãe também na espiritualidade. Ele não poderia, em momento algum, Jesus, um espírito, né, que nós, espíritos, sabemos que tem bilhões de anos, uma moral ilibada, que não comete erros, não comete gafes, não se engana. Ele não poderia se enganar com isso. Rejeitar seus familiares. A gente sim, a gente se engana, né? Nós falhamos, nós cometemos erros, né? Nós explicamos aqui sobre perdão e lutamos para perdoar os outros. Né? Nós lutamos, dedicamos. Né? Nós pregamos o amor, nós tentamos amar, sim, indistintamente. Mas Jesus não, Jesus era puro. Ele não ia pegar uma doutrina de amor e de caridade, que é a base da sua doutrina, e, ao mesmo tempo, rejeitar os seus familiares. Jamais poderíamos esperar isso de Jesus. Então, quando formos assim, questionados, poxa, mas Jesus rejeitou sua mãe, mas não é uma passagem lá que Jesus não disse que não gostava dos seus irmãos? Não, não. Jesus estabeleceu a família universal, ou a família espiritual, que é aquela de onde todas as pessoas que fazem a vontade de Deus faz parte dela. Ou seja, ele falou assim, olha, aqui todos nós somos irmãos. Todos nós somos pais, irmãos e filhos uns dos outros. Todos nós. Não tem distinção. Não tem diferença.
E se nós pegarmos a história do mundo, sempre o mundo sofreu esses tipos de problemas, né? Em termos de escravidão, ou em termos de nacionalidade, né? A gente tem muito questionamento quanto a isso. Né? Nós podemos ser rivais dos nossos, por exemplo, dos paraguaios, dos argentinos no futebol, mas somos irmãos, é só lá dentro, lá fora está tudo bem, é amizade. Dando um exemplo assim, né, aproveitando a Copa do Mundo. Então, nós temos que ver isso. Muito importante. E às vezes a pessoa fala, eu odeio esse pessoal, eu odeio esse pessoal desse time, que esse país sempre prejudica o nosso país no esporte. Mas, gente, porque eles são melhor. Eles são melhor. Fazer o quê? Paciência, né? É como competir com os americanos no basquetebol. Não tem como. É muito bom mesmo. Vai fazer o quê? Vamos bater palma. Quem não pode, bate palma. E vamos competir. Vai perder. Vamos, como se diz, né? Brincando. Vamos perder de pouco para passar a vergonha mesmo. Mas está tudo bem. Tirou dali, somos todos irmãos. Vamos disputar com o mundo e perder tem um ditado lá no time inglês que eles falam assim: jogou como muito e perdeu como sempre. Muito perdeu como sempre. Eles falam lá, se não me engano, é o Sutherland, esqueci o nome do time lá. Mas é isso aí. Tem que entender que não passa disso. Não passa disso. Não existe. Não podemos criar uma rivalidade a ponto de nos cegarmos e falar assim: não quero nem saber. E a gente tem dificuldade com isso, viu? Fala que não, mas a gente tem muita dificuldade de aceitar isso. De aceitar essas formas diferentes de pensar. É um assunto muito presente, porque nós temos dificuldade de olharmos na família universal. Né? Quem tem, assim, que nem eu, mais de 35 anos, assim, vocês lembram quando era antigamente? Né? Mas como os muros das casas eram mais baixos. Vocês lembram que os muros eram mais baixos? A gente subiu o muro e a gente não conhece o vizinho. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós subimos os muros e não conhecemos o nosso vizinho. Isso é muito, sim, triste. Porque era uma... Como se fala assim, a esposa, né, se preocupava com a outra esposa que estava do lado, às vezes com a filha doente, o filho doente, ela sofria quase igual. Né? Não ia dormir sem ir lá dar uma passadinha antes, vou lá dar uma olhadinha, está tudo bem, com a minha amiga, porque era uma amiga irmã. Eram irmãs de coração, não eram irmãs de sangue. Às vezes lidava até melhor com aquela lá do que com a irmã de sangue. Né? A gente tem muitos casos aí, todo mundo se parar para pensar vai lembrar disso. Essa é a verdadeira família universal. Essa é a verdadeira família universal. O Divaldo tem uma frase que ele fala assim, é muito dura sobre certo ponto, mas a gente tem que refletir. Ele falou assim, e essa briga entre espírita, evangélico e católico, não sei, né? Aí ele fala assim, como é que ele fala assim, ele se odeia se odeia fraternalmente. Odiar e fraternidade não cabe na mesma palavra, né? Na mesma frase, perdão. Então ele já deu uma tirada, né, gente? Se odeiam fraternalmente. É uma coisa para a gente refletir. Porque nós somos todos cristãos. Nós somos do mesmo, vamos dizer, do mesmo eixo. Aí tem o budista, aí tem o pessoal que acredita em Moisés, né? Tem outras religiões que a gente respeita e tem muitas palavras boas, muitas coisas boas, muito algo positivo que faz bem para o espírito. Não sei se vocês já lembram, né? Não sei se eu falei esse assunto aqui, mas vocês têm mandado o judeu e o samaritano, que se odiavam na época do Cristo, eles eram do mesmo tronco. Vocês sabiam disso? É como se o brasileiro daqui do estado de São Paulo não gostasse do brasileiro mato-grossense. Não, mas se não é tudo brasileiro? É tudo brasileiro, porque todos, na verdade, eram judeus de estrutura. Mas o pessoal da Samaria, como se deixou levar por outras crenças, deixou se influenciar por outros costumes, o judeu lá de cá ficou com bronca deles. Mas eram todos
do mesmo tronco. Imagine uma situação dessa. Podemos até dizer que era uma família de sangue, né? Assim, a grosso modo. Mas que não se gostavam. E Jesus se gostava tanto que Jesus batia na tecla várias vezes na sua passagem. Por quê? Gente, vocês são todos irmãos. Gente, vocês são do mesmo tronco. Gente, vocês são irmãos em Deus. Praticamente vocês são parentes. Então a gente tem que ficar muito bem atento para não levar essas coisas assim ao extremo, porque somos todos cristãos, ou todos filhos de Deus, que é o mais importante ainda. Na hora que a gente se vê, se pegar, nós falamos coisas, né, que não bate com a doutrina cristã, nós estamos saindo fora dela. Não gostar de alguém ou de alguma pessoa que não pensa mais ou menos como nós, é uma situação que a gente tem que aprender a conviver com isso. E hoje é muito importante a gente aprender com isso. E é muito difícil. Não é fácil, não. Eu falo por mim, mas acredito que todo mundo tem a sua dificuldade. E às vezes a pessoa pensa tão diferente de você, ou então tem umas ideias muito radicais, seja em relação à família, seja em relação, né, ao trabalho, né, ao relacionamento patrão-empregado, por exemplo, que gera muita discussão, mas a gente tem que respeitar, mas também tem que saber ponderar. Porque somos todos uma família. Imaginem vocês, se você não for ponderado dentro de casa, quanto que um marido ou uma esposa tem que engolir de situações que não gosta, mas que tem para se manter dentro do lar, para se manter um lar harmônico, tem que superar. Senão vira uma guerra dentro de casa. Esse é um grande aprendizado. É um grande aprendizado. Essa família consanguínea. E a espiritualidade está sempre de olho em tudo aí. Às vezes tem aquela situação, puxa vida, mas esse cara parece que não é da nossa família. Ele pensa totalmente diferente. Pensa, né, pensa no espírito de porco. Não é assim que a gente fala? Aí o espírito já fala, esse não era para ter vindo nessa família, né? Então, peraí, você está falando que Jesus errou, que Deus errou? Então, pode ser que esse espírito venha para aprender com essa família. Tem uma história bem interessante que o Rossandro conta, não sei se eu já contei para você, mas vou lembrar, é muito importante isso aí, porque eu contei uma vez em Valparaíso e a mulher questionou, falou assim, eu não sei mais o que eu faço para ajudar o meu filho. Eu não sei mais o que eu faço para ajudar o meu filho. Ela já estava se sentindo, eu falhei, eu errei, né? Eu errei muito. Eu já estava pensando assim, porque eu falei assim, eu tentei, ensinei, orientei, sempre procurei encaminhar e não vai, né? Não chega onde eu quero. E aí o pai e a mãe, com aquele sentimento de culpa, a gente coloca tudo nas nossas costas. Mas, se você trabalhou certinho, você está quite com Deus, gente. Pode ficar tranquilo. Porque o que você ficou responsável, o que você ficou de fazer pelo seu filho, você fez. Se você trabalhou dentro do que Jesus falou, de fazer a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã. Você é irmão, irmã. Você é irmão de Jesus, olha só. Nós somos irmãos de Jesus. Somos irmãs de Jesus. Desde que nós façamos a vontade do nosso Pai que está no céu. A mulher estava indignada. E eu contei a história que o Rossandro contou. Um casal, amigo dele, espírita. Um casal, né, só teve um filho. E o casal muito dedicado na doutrina. Trabalhava demais. Muito equilibrado, casal bacana, sem vício, sem nada. E aquilo já estava incomodando, que o menino adolescente não conseguia fazer nada de bom. Ele só vivia ali no seu mundo. Não era autista não, mas ele vivia no seu mundo ali. Não fazia nada de extraordinário, não conseguia nem acompanhar os pais na igreja, vamos dizer assim. E isso é duro para os pais. Os pais que é dedicado, eles querem que os filhos seguem junto, né?
Pelo menos um pouquinho, mesmo, talvez não tenha a mesma dedicação, mas vai um pouco no centro, na igreja, na missa, cada um na sua religião. Só que o menino não ia. E certo dia os dois, já com esse peso nas costas, falaram assim, vamos conversar com ele, educadamente, com carinho, com respeito, vamos conversar com ele. E eles foram lá conversar com o filho. E aí explicou para ele toda a situação, que ele estava muito preocupado, que ele não se melhorava, assim, não queria se melhorar, não queria fazer algo diferente, né? Não queria se dedicar na doutrina espírita, por exemplo, ou se fosse outra religião, tanto faz, né? E que eles estavam se sentindo, assim, culpados, que eles deveriam ter cometido algum erro, e ele queria que ele falasse para eles, se abrisse, se abre para a gente ver o que a gente pode fazer para te ajudar. E nós erramos, não sabemos onde nós erramos, já pensamos, já conversamos, já refletimos na nossa vida toda, né? Imagina que esses dois, para chegar nesse ponto, eles devem ter, né, passado todo um resumo da vida de aqui nós acertamos, aqui nós erramos, aqui nós acertamos, aqui nós erramos, vamos para ver onde erramos. E o menino ouviu tranquilo. E aí ele responde, a resposta dele é mais surpreendente ainda. Fala, mãe, pai, vocês não erraram em nada comigo. Eu só estou aqui hoje graças a vocês. Porque a vontade que eu tenho mesmo é de quebrar esse mundo inteiro. De tanta raiva e ódio que eu tenho dentro de mim. Mas graças ao que vocês me ensinaram, me orientaram, graças ao exemplo de vida que vocês dão para mim, eu consigo me conter. Dá até arrepia, né? Eu consigo me conter de tanta bronca que eu tenho de tudo. Então o pai e a mãe foram perfeitos, né? Não sei nem se era responsabilidade deles aquele espírito, mas às vezes precisava de um espírito, às vezes, né, posso deduzir isso, que às vezes nem era responsabilidade daquele espírito daquele casal, porém era um casal tão equilibrado que tinha condições de ensinar, de dar exemplo e segurar as pontas. Porque esse espírito só vai começar a esclarecer nas próximas encarnações. Agora ele está só se acalmando. Para nas próximas encarnações ter algumas responsabilidades. Porque se der alguma responsabilidade para esse espírito agora, ele vai, né, entre aspas, né, causar a Terceira Guerra Mundial aí. Então, a gente esse espírito é a responsabilidade dele? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas esse espírito estava lá, sendo educado. Mas, pai, esse casal está fazendo a vontade de Deus? Com certeza, muito, fazendo muito, né? Esse casal pode ser chamado de filho de Deus, de irmão de Jesus? Pode, claro, pode. Porque a dedicação deles é incrível. E às vezes a gente até critica, né? Fala, você viu? O casalzinho lá vai na igreja, mas não conseguiu levar os filhos, não. Não sabe o que está acontecendo, né? A gente gosta de ser juiz de vez em quando, né? Gosta de bater o martelo e dar a sentença. Como a gente gosta. E a gente não sabe o que o casal está passando. A gente não sabe nem das dificuldades do espírito estar na mão dele. A gente não sabe nem de nós mesmos. Não é verdade? Não sabe nem de nós mesmos. Mas o casal estava ali. Tem uma história bem interessante que nós tiramos do livro do Luiz Sérgio, Deixe-me Viver. Fala só sobre aborto. É um livro bem assim dolorido de ler, né? Mas é importante a gente ler e entender como funciona o mecanismo do aborto na espiritualidade. É uma situação muito triste, gente. Muito triste mesmo. Mais do que a gente possa imaginar. O espírito já tinha sido abortado pela mãe 3 vezes seguida. Era para ser filho daquele casal, mas eles não queriam. Nem para se precaver, né? Tomar os devidos cuidados. Enfim, 3 vezes seguida. Ele não aguentava mais tanta dor
da rejeição. E aí ele pediu para a espiritualidade: eu não quero mais tentar, eu estou sofrendo demais. E a espiritualidade consegue ver melhor a situação. A espiritualidade, olha que coisa interessante, achou um casalzinho que não era para ter filhos naquela encarnação. Não era para ter filhos naquela encarnação. Os compromissos dos dois eram só os dois. Mas era um casal tão bacana, tão comprometido, tão, né, tinha aquela fidelidade recíproca, né, aquela cumplicidade bacana, que a espiritualidade convidou os dois em sonho e propôs se eles tinham interesse em receber um espírito naquela encarnação. Porque eles estavam tão assim, uma vontade enorme de ser pai, de ser mãe, aquela vontade enorme, estava tanto amor para dar, e um espírito rejeitado 3 vezes seguida, estava precisando desse amor. E o casal aceitou. E pá, não é que a mulher ficou grávida? Deus mexe os pauzinhos quando as coisas precisam de ser feitas corretamente. A gente não vê, mas está mexendo os pauzinhos aí. E esse espírito tão frágil, depois de tanta rejeição, é recebido nesse lar cheio de amor. Provavelmente vai ser um filho único, né? Vai ser muito paparicado até, mas precisava disso. Qual era o comprometimento desse espírito? Com aquele casal que rejeitou. Aí ele entrou numa outra família, corpórea, mas é uma família espiritual no futuro. Mas é uma família que pôde aceitá-lo. Estava preparado para recebê-lo, para dar o amor que ele precisava, o carinho que ele precisava. Não eram comprometidos, olha que interessante, não eram comprometidos com aquele casal, mas o espírito nasceu lá. Por conta da necessidade daquele espírito. Isso é a misericórdia divina trabalhando. Para a gente ver como Deus é misericordioso, como Deus ajusta todas as coisinhas para a gente. Isso é muito interessante, muito reflexivo. E o casal lá? O casal lá ficou com suas responsabilidades. Aí eles que vêm depois lá com a espiritualidade, como é que eles vão resolver essa situação. É problema deles lá. Muitas das vezes, a mulher fica estéril por conta desses ataques que faz no seu útero lá e tal. Porque qual é a ordem natural das coisas, né? A fruta não fica madura para cair? Criança é a mesma coisa. É uma semente que vira uma fruta e a hora que ela está pronta, ela tem que sair. Você arranca ela do pé, ela está verde, ela está estragada, ela não serve para consumo, não serve para nada. É a mesma situação, só para nós fazer uma comparação grosseira. E aí você arranca ela daquele corpo daquela mulher, de forma errada, machuca tudo, dá um monte de problema lá, talvez não nessa encarnação, mas na próxima, bem provável, porque machuca o perispírito também. A gente tem que tomar bem cuidado disso aí, porque o aborto está muito relacionado com a espiritualidade, com essa parte de família espiritual. Então, observe vocês, gente, que Deus está sempre trabalhando para nós aí. Está sempre fazendo algo por nós. Lembra que o Espírito falou outro dia lá para nós na reunião mediúnica? Olha, vocês não têm noção de como a espiritualidade ajuda vocês encarnados. Ela falou assim, ajuda. E como ajuda? E às vezes a gente fica resmungando e reclamando. Puxa vida, Deus hoje, essa semana, acho que Ele não olhou para mim. Esqueceu de mim, né? Aí eu pergunto, se já algum pai, alguma mãe esqueceu de um filho algum dia? Não. Se a gente que é tão imperfeito não esquece, como Deus, que é puro amor, vai esquecer de alguém? Ele está olhando a gente. É que a gente às vezes esquece de olhar para Ele, né?
observar o que ele está fazendo por nós. Então a gente tem que ficar muito atento a isso aí. Nós estamos na família que nós temos que estar. Nós estamos onde a gente tem que resolver os nossos problemas. O Haroldo Dutra, quando ele passou no concurso de juiz, ele foi para o interior de Minas Gerais, ele reclamava. Ele encontrou uma freira lá, não sei se ele estava participando, e aí ele falou assim, o senhor está contente aqui, seu juiz, na comarca, né? Cidade pequena? Eu queria mesmo ter ficado perto da capital, minha família está lá, né? Aí sabe o que ela respondeu? Que sabedoria dessa freira. Deus coloca você onde você tem que florescer. Isso é lição para a vida toda. Se Deus te colocou numa família complicada, é lá que você tem que florescer. Se Deus colocou numa família boa, lá você tem que florescer também. Você tem que se encaixar nela e ver o que é bom. E o que você pode ser bom e o que você pode absorver para você de pensar. Então você está onde você tem que estar. Você está com a família que você tem que estar. E ali você vai aprender. E ali você vai ensinar. Fazendo sempre o que Jesus falou lá, faz o que o meu Pai que está no céu quer, cumpre os desígnios divinos, seja uma pessoa que tem amor e caridade, como é a doutrina, minha doutrina, você está fazendo o que você tem. Está fazendo corretamente. E quando nós desencarnarmos, ninguém vai perguntar para a gente, dando os títulos, quantos diplomas você tem ou tinha, e nada disso. Eu sempre brinco lá em casa com a minha mulher, falo assim, esse pessoal que acha que é importante aqui no mundo encarnar, meu Deus, quando chegar lá. É triste. Você foi uma opção, a gente tem uma cidade, né, pequena assim, vai num grande centro, chega lá em Campinas, quem quer você lá? É assim que a gente vai chegar na espiritualidade. Teoricamente, ninguém. Não ninguém, né? Chega a ser, mas só está certa. Chega a ser reduzir a gente quase nada, não é isso. Mas a gente não tem que ter nenhum tipo de vaidade, nenhum tipo de estrelismo, porque não somos. Eu morava no Guarapes, eu já estou 18 anos em Mirandópolis, eu já chego lá no mercado e já não conheço ninguém. Quando no mercado com a minha mãe de domingo, chego lá, meu Deus, eu não estou conhecendo mais ninguém. Eu tenho que perguntar aquela história de sempre, né? Você é filho de quem? Você é filho de quem? Quem sabe o pai dele ou a mãe dele estudou comigo? Porque a gente já não conhece mais as pessoas, porque já faz 18 anos, né? Aquele que tinha 6 anos, hoje tem 20 e poucos anos. É um moço, é uma moça. Você vê como faz uma diferença? Faz diferença? Né? Dá a conhecer todo mundo. Hoje, agora, já não conhece mais. Com menos de 20 anos, a gente já não conhece a pessoa. Então, dá para a gente sempre fazer essa reflexãozinha assim, né? Estou na família certa, tenho que cumprir minha função aqui, sabe? O que eu posso fazer para ajudar? Meu pai faleceu, minha mãe está viva até hoje. E minha cunhada, a irmã da minha esposa, falava assim, né? É interessante, né? O seu pai faleceu e os meus primos, por parte de pai, sempre chamam minha mãe para tudo. Para fazer um aniversário, fazer um negócio, tia, eles vão lá buscar a mamãe, porque gosta demais dela. Mas não é ela que é tia, quem é o tio do seu pai, mas eles gostam demais dela e até hoje é um carinho enorme com a minha mãe. Por conta que minha mãe sempre foi muito gentil e generosa com o sobrinho, mesmo que fosse do lado do marido. Sempre foi muito atenciosa, sempre ajudou a resolver problemas, eles sempre procuravam ela sempre explicava as coisas, né? Mesmo a maioria sendo católicos, você não pode me ver aí o que está acontecendo? O que será que está acontecendo? A senhora que é espírita, vocês têm uma visão diferente das coisas? Não dá para pôr o nosso nome lá no centro para fazer umas orações para a gente? Claro, pode. Não somos uma família universal? Não vou fazer oração para o meu vizinho? Claro, só porque ele coloca um som alto lá que me irrita? Mas eu vou fazer. Quem sabe fazer uma oração, ele baixa o som, né? E assim tem que ser. E a gente
fica num ambiente bem mais fraterno, bem mais tranquilo e suaviza bem mais a nossa encarnação. Enquanto uns podem chegar lá e falar, minha encarnação foi dura, a gente pode falar, não, minha encarnação foi bacana. Teve altos e baixos, mas no mundo de prova e expiação, nós espíritos sabemos que não tem jeito de ser diferente. Não tem jeito de ser diferente. Imaginar que não vão passar por problemas no mundo de prova e expiação é impossível. Maravilha? Deu para passar mais um recado, né? Acho que deu gostoso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa passagem muito bonita de Jesus. Confesso que esse item eu estudei lá com a minha mãe no domingo, que a gente faz o evangelho juntos. E eu gostei tanto, falei, vou falar alguma coisa sobre isso. Preparar alguma coisa. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, sim.